tempo sem comer pizza, dá mais vontade de comer pizza, certo? Aí, essa motivação evoca comportamentos que produzem a consequência pizza. Ou seja, é muito mais provável que numa noite vocês liguem para a pizzaria ou vão até uma pizzaria. Porque a privação de pizza é uma motivação que aumenta a necessidade de comer pizza. Mas se vocês comerem pizza segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias, no sábado provavelmente vocês não vão querer comer pizza. Aconteceu daí uma operação motivadora de saciação. Por vocês estarem empanturrados de pizza, pizza como uma consequência deixou de ser importante. Então a operação motivadora, a nossa motivação, é tanto que faz com que a gente queira mais uma coisa, quanto que a gente não queira mais uma coisa, tá? Ou seja, ela influencia diretamente o nosso desejo de obter certas consequências. Mesma coisa, se vocês correm bastante, vocês ficam com sede, certo? A consequência a água fica importante. Vai ser muito mais provável que vocês emitam comportamentos que produzam água. Se vocês beberem uma jarra de água de 2 litros, a consequência a água deixa de ser importante. Vocês vão parar, vocês não vão emitir comportamentos que produzem água, porque a água naquele momento não é importante. Quase todos os estímulos, dizem que com exceção de um só, dois estímulos. Tem 2 estímulos só que parece que a gente nunca fica... Um que a gente nunca fica privado e outro que a gente nunca fica saciado. Dizem que a gente nunca fica saciado de dinheiro, né? Nunca vai chegar um momento que você vai falar assim: ai, já ganhei dinheiro suficiente, chega. Né? Nunca existe uma operação motivadora de saciação de dinheiro. Se algum de vocês um dia ficar saciado, cansado de ganhar dinheiro, eu alivio vocês. Falem comigo, eu pego o dinheiro de vocês que está incomodando, certo? E tem outro estímulo que dizem que a gente nunca fica privado, ou seja, a gente nunca fica querendo mais, que é a sogra, né? Dizem que você pode ficar anos sem ver a sogra, que não dá vontade, continua não dando vontade de ver a sogra. Então o dinheiro é o estímulo que a gente nunca fica saciado e a sogra é o estímulo que a gente nunca fica privado. De resto, geralmente ficar sem um estímulo muito tempo dá vontade de ter aquele estímulo e ter muito um estímulo dá vontade de sair fora desse estímulo. Ficou clara a ideia aqui com a sogra? Tá? Ok. Os estímulos consequentes, né, aquela questão lá, resposta, estímulo consequente, eles podem ser tanto reforçadores quanto punitivos. Eu vou mostrar um exemplo melhor de cada um deles. Daqui a pouco eu vou falar mais disso. E existem uns estímulos discriminativos, que é o que eu estou chamando o tempo todo de ambiente, de mudança de estímulos. A pergunta, quanto é 1 mais 2, é um estímulo discriminativo, é um ambiente que evoca a resposta 3. A pergunta, o que é isso, é um estímulo discriminativo que evoca a resposta controle. A pergunta, o que você quer, é um estímulo discriminativo que evoca a resposta, eu gostaria de um pouquinho de água, por favor. Certo? Então, todos são estímulos discriminativos, são condições do ambiente que modificam o nosso comportamento. Certo? Eu falar para vocês o que é estímulo discriminativo, é um estímulo discriminativo para vocês fazerem perguntas, se vocês entenderem, até vocês entenderem e serem reforçados por isso. Então, só para vocês entenderem mais uma vez, que é importante, o quanto o reforçador faz com que a gente preste atenção no ambiente. Imagine que vocês estão se sentindo um pouco mal e vocês estão se sentindo meio sós, meio tristes, porque vocês estão mudando de emprego, estão indo para um lugar diferente, estão um pouco ansiosos, com um pouco de medo. E vocês veem que sentam perto de vocês, no emprego novo, 3 pessoas. As pessoas, obviamente, são diferentes umas das outras. Uma usa óculos, uma é mais gordinha, outra é mais magrinha, outra é alta, outra é baixa. Uma usa roupa moderna, outra usa umas roupas cafonas. Mas apesar dessas diferenças físicas e estéticas, nenhuma dessas pessoas é especial ou não especial, nenhuma dessas pessoas é amiga ou inimiga, elas são indiferentes para vocês, ok? Aí o que acontece? Vocês estão lá sozinhos no emprego novo, falam, eu vou puxar a conversa para ver qual é. Puxam conversa para a primeira pessoa. Aí a conversa é agradável, a conversa é super prazerosa, uma conversa gostosa, a pessoa responde,
Vocês vão falar com a segunda pessoa, aquela pessoa mala, que só quer falar de si mesma, que conta vantagem, que parece que não te escuta, que te corta toda hora. O típico maleta. E a terceira pessoa tem aquela conversa neutra de elevador, que não vai nem vem, mas é melhor que nada. Tá? No segundo dia de trabalho, quem vocês vão procurar primeiro para conversar? Óbvio, né? Uma pergunta retórica. A pessoa 1. Vocês querem uma pessoa bacana. Agora, por conta das consequências que conversar com cada um deles teve, por conta de a conversa com ser agradável, com ser desagradável, etc., é que elas passam a ter valores diferentes. Agora, vocês olham para a pessoa 1 e ela não é mais uma pessoa neutra. Ela é uma pessoa bacana, que evoca o comportamento de querer estar perto, de querer conversar. E a pessoa 2, por ser uma mala, que antes era uma pessoa neutra, agora, por conta da consequência, se torna uma pessoa que você quer evitar. E a pessoa 3 é o step, né? Se a pessoa não está lá, vai a pessoa 3 mesmo. Certo? Coitada da pessoa 3. Mas ficou clara essa ideia? A mesma coisa acontece quando a gente vai ensinar. A criança está um tempo sem o brinquedinho preferido dele, que é a bola. Aí ela vê uma bola fora de alcance, começa a apontar e fala bola. Aí ganha a bola. Se ela fala bala, vocês corrigem, não é bala, é bola. Ela fala bola, ganha o brinquedinho. Se ela fala carro, também não ganha nada. Vocês corrigem, ela ganha o brinquedinho. O que vai acontecer da próxima vez que esse ambiente se repetir? Que ela vira uma bola fora de alcance, ela vai falar bola. Ou seja, novamente foi a consequência que fez com que tanto a resposta acontecesse mais vezes, quanto que a criança entendesse e prestasse atenção diferente nos estímulos. Tá? Então vamos em frente para as consequências. Bom, como eu falei, existem tanto... Isso é tudo, gente, eu sei que é um pouco chato, conceitual, mas isso é muito importante para entender como resolve o comportamento do problema. Então, se ficar alguma dúvida, vocês têm que me falar. Isso é a base de como se resolve o comportamento do problema. Vocês não sabem, mas eu já estou falando sobre comportamento do problema. Certo? Existem, como eu falei, consequências reforçadoras e consequências punitivas. Mas ainda existe mais uma subdivisão, só para complicar, mas é importante conhecer. Existe o que a gente chama de reforçamento positivo. Um exemplo, tem o brinquedo no chão, a criança grita e recebe o brinquedo. Ela foi reforçada positivamente. O que vai acontecer? O grito vai aumentar a probabilidade, ela vai gritar mais vezes. Toda vez que ela ver um brinquedo no chão e ela quiser aquele brinquedo, ela vai gritar para receber o brinquedo. Você acabou de reforçar o grito vai ocorrer com mais frequência. Tá? Ocorre mais vezes. No reforçamento positivo, algo bom, algo bacana é adicionado. Ele gritou, algo bacana foi adicionado, ele ganhou o que ele queria. Não tinha, adicionou o brinquedo, ele ganhou alguma coisa. O positivo não é de bom ou ruim, o positivo é de adicionar. Positivo, adiciona. Positivo, adiciona. Tá? Como é um reforçador, a resposta vai aumentar de probabilidade. Positivo, adiciona. Positivo, adiciona. Eu fico falando isso porque tem gente que se formou em psicologia e ainda não sabe a diferença entre isso e o que eu vou falar em seguida. Vocês vão saber mais que estudantes de graduação de psicologia. Positivo, adiciona. Aí tem o reforçamento negativo. Um exemplo, está um dia frio, você coloca uma blusa e magicamente o frio diminui. Tá? Quando reduzir o frio, reforça o comportamento de colocar a blusa. Da próxima vez que vocês sentirem frio, vocês vão colocar a blusa novamente. Ou seja, a resposta aumenta de frequência, porque ela foi reforçada. Colocar a blusa ocorre mais vezes diante do frio. Tá? No reforçamento negativo, negativo subtrai. Positivo adiciona, negativo subtrai. Positivo adiciona, negativo subtrai. No reforçamento negativo, algo ruim é subtraído. Você estava com um frio mala, coloca a blusa, esse algo negativo é subtraído, o frio passa. Tá? Positivo adiciona, o reforçamento positivo adiciona algo bacana, o reforçamento negativo retira algo desagradável. Ok?
Como é um reforçador, o reforçador sempre aumenta a probabilidade da resposta. Agora vamos para punição positiva. Punição positiva. A gente tem uma tomadinha, coloca o dedo na tomada e ganha um choque. O que vai acontecer? O choque, como é uma punição, vai diminuir a probabilidade de colocar o dedo na tomada. Você não vai colocar o dedo porque você sabe que você vai se dar mal. Ou seja, ocorre menos vezes. Mas é positivo, né? Então significa que alguma coisa é adicionada. Na punição positiva, algo ruim é adicionado. Positivo adiciona, algo ruim, no caso aqui foi o choque. Então a punição positiva é adicionar algo ruim, o choque que não estava lá. Como é uma punição, ai meu Deus, está vindo de novo. Como é uma punição, a probabilidade da resposta diminui, ela vai ocorrer menos vezes. Tá? Aí nós temos a punição negativa. Você tem uma regra lá na sua casa. Essa regra é um estímulo discriminativo. A regra é: não bata na sua irmã. Aí o que o pentelho faz? Bate na irmã. Aí você bota de castigo, sem videogame. Hoje em dia, ficar sem videogame é o maior castigo do universo. Sem videogame, sem tablet, sem celular, pronto, né? A criança vira um amor. Tá, então, bateu, castigo, sem videogame. Diminui a probabilidade de ele bater na irmã, ou pelo menos a gente torce para que isso aconteça, correto? Se bateu na irmã, põe de castigo, a tendência é que diminua o comportamento, tá? Ocorre menos, em outras palavras. Mas a punição negativa, subtrai. O que é subtraído nesse momento? Algo bom. Você tinha acesso ao videogame, que era algo bom, e você foi punido negativamente, então você não tem mais acesso àquela coisa boa, você não tem mais acesso ao videogame. Então você retirou algo ruim. Negativo subtrai, positivo adiciona. Como é punição, a probabilidade da resposta diminui. Mas por que a gente não usa punição na terapia hábil? Por que a gente não usa punição? Primeiro, punição é um efeito passageiro. Punição é um efeito passa. Você coloca o garoto de castigo porque bateu na irmã, é bem possível que durante alguns dias ele realmente não bata na irmã. Mas é um efeito passageiro, daqui a pouco ele bate na irmã de novo. Certo? É passageiro. Então, primeira razão para não usar a punição, ela não ensina de fato. É passageiro. Tá? É temporário. Segunda razão, a punição não ensina o que é correto. Não ensina que ao invés de bater na irmã, você tem que conversar com ela, ajudá-la no que ela precisar. Não ensina o que é correto. Segundo motivo por que não usar a punição. Terceiro, punição, assim como o reforçador está relacionado com prazer, punição está relacionada com desprazer. E geralmente quem aplica a punição fica pareado com esse desprazer. Então, pai e mãe que bate no filho, aluno que briga com o professor, contrário. Professor que briga com o aluno, que grita com o aluno, fica pareado com coisas negativas. É muito provável que o aluno filho punido fique com medo e com raiva de quem emitiu essa punição. Você não quer que nem seu filho nem que seu aluno tenha raiva de você, certo? Então essa é a terceira razão. Punição tem essas consequências desagradáveis. Nós não usamos punição na terapia hábil, com uma exceção. Existe um centro nos Estados Unidos onde indivíduos autistas, eu não me lembro o nome do centro, mas ele tem o nome de um médico, se eu não me engano, Centro Doutor não sei o quê, se quem quiser eu posso tentar descobrir depois. Nesse centro, é um centro de análise do comportamento, e nesse centro se usa punição. Mas vão para lá indivíduos autistas que não responderam a formas alternativas. São indivíduos que se batem, se mordem a ponto de se machucarem muito seriamente, ou que destroem coisas e batem nos outros a ponto de machucar os outros muito seriamente, certo? Então são indivíduos com um comportamento, problema muito, muito grave, que não responderam de outra forma, e eles vão para esse centro, e nesse centro eles aplicam punição de uma forma controlada. Primeiro, eles pedem permissão para a família para aplicar os procedimentos. A família tem toda uma explicação do porquê, etc, etc, etc. A família assina um documento permitindo. Tem um comitê
dessa instituição, que avaliam também os procedimentos e aprovam ou não o que vai ser feito. Ou seja, depois de um monte de aprovações, e depois de várias tentativas com outros procedimentos, esses indivíduos são colocados em um lugar onde eles são punidos. E como é essa punição? Se o cara se morde, espirra-se água no rosto dele. Esse contato com água fria é punitivo e o indivíduo toma um susto e para de se morder, pelo menos temporariamente, porque a punição é temporária. Mas nessa parada temporária de se morder, tenta-se ensinar alguma outra coisa adequada, ok? Outra coisa que fazem é choquinhos mínimos que não provocam danos na pele nem danos permanentes, porque choque mata neurônio e tal. Mas em uma determinada voltagem, eu não entendo muito de física, ele não produz esse tipo de dano, mas ainda assim assusta pra caramba, é um punitivo. Então, quando o indivíduo se bate, ele ganha um choquinho, isso tende a fazer com que ele se bata menos, certo? Então, existe sim punição, mas nesses casos muito extremos. No Brasil, não existe isso em lugar nenhum, ninguém faz isso até onde eu sei no Brasil. Quando eu trabalho com os meus alunos, eu não uso nenhum tipo de punição, tá? Agora, isso é muito delicado, porque punição é um conceito muito amplo. A criança fazer alguma coisa e você falar não para ela já é uma punição, de acordo com a definição, certo? Então, no fim das contas, todo mundo usa punição de uma forma ou de outra. Todo mundo toma bronca de vez em quando, e bronca é punição. Mas ninguém faz esses procedimentos mais invasivos, tá? Agora, na terapia ABA, mesmo não, a gente costuma não falar, só quando é caso grave. Por exemplo, tem a rua e o menino está correndo para atravessar a rua, você não vai falar para ele, fulaninho, por favor, desvie. Você vai gritar não. Óbvio que você vai gritar não. O menininho está indo bater no outro. A ideia é que você redirecione, mas é quase instintivo você gritar não. Na definição, isso é punição, certo? Não é tão invasiva quanto água na cara e um choque, mas na definição é punição, sim. Mas isso não é feito na terapia ABA, não. A gente evita a punição por conta de todos esses motivos que eu falei. Não ensina, é temporário, produz raiva, medo, etc. Ok, existem reforçadores, existem punidores e existe ainda uma outra possível consequência que a gente chama de extinção. Extinção é o seguinte, é simplesmente cortar o reforçador. O reforçador não existe mais. Você se comporta e não é mais reforçado. Isso tende a fazer com que o comportamento diminua e desapareça. Aconteceu com vocês. Eles começaram a responder azul e laranja, deixaram de ser reforçados por mim e o comportamento de vocês diminuiu. Ok? Comportamento que não funciona, isso aqui é nada mais do que um comportamento que deixa de funcionar. Comportamento que não funciona, deixa de acontecer. O que vai acontecer se não funciona? Ok? Ou seja, como não acontece nada, a resposta vai deixando de ocorrer.